Fala, meu aluno! Sejam muito bem-vindos a esta aula. Nesta aula agora, na nossa segunda aula, a gente vai tratar sobre o seguinte assunto. Vamos falar aqui sobre a classificação das proposições, beleza? Todas as proposições, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Ou elas serão simples ou elas serão compostas. E a gente tem características que vão nos ajudar a classificar em uma delas aqui. Primeira coisa, em questão de simbologia, a gente vai ter o seguinte. Vou colocar aqui uma seguinte notação que vai estar valendo aqui para todo o nosso estudo de lógica. Simbologia. Aqui está. A gente vai ter o seguinte: toda proposição ela pode ser representada por uma letra. Toda proposição pode ser representada por uma letra. Toda proposição pode ser representada por uma letra. E dependendo da banca que você vai realizar o seu concurso, pode ser que ele utilize letra maiúscula ou minúscula. Isso é indiferente para a gente. A gente pode ter tanto letra maiúscula quanto letra minúscula, isso aí vai depender da banca que você está trabalhando, beleza? A única coisa que a gente o quê? Precisa afirmar é que toda proposição vai estar utilizando uma letra. Seja ela simples ou composta, ela vai estar sendo representada por uma letra sem problema algum, beleza? Agora, qual que seria a classificação desse camarada que a gente chama de proposição? Vou colocar aqui pra gente, ó, classificação. Como eu já comentei com vocês, as proposições elas podem ser classificadas de duas maneiras. Ou elas serão simples ou elas serão compostas. E a gente vai ver as características de cada uma delas. Começando aqui pelas proposições simples. Então, vou colocar aqui para a gente, ó, proposição simples. Quais características deve seguir uma proposição simples para ela ter esse tipo de classificação? Basta que, obviamente, ela siga as definições de proposição, ou seja, tem que ser uma oração declarativa que possui um único valor lógico. Só que, além disso, ela vai ser o quê? Uma oração simples, naquele sentido que a gente tem na língua portuguesa. A princípio, ela vai ser uma oração simples. Ser uma oração simples aqui para a gente significa que ela vai ter um único verbo principal. Um verbo principal. Um verbo principal. Ou seja, eu vou ter um único verbo principal aparecendo aqui para a gente. Quando eu coloco aqui a ideia de ser uma oração simples, significa que a gente vai ter que desconsiderar, obviamente, verbos compostos. Às vezes a gente está querendo fazer uma contagem literal de verbos para saber se você vai ter uma proposição simples ou não. Veja que eu não tenho que simplesmente fazer uma contagem literal de verbos. Eu preciso ter um único verbo principal que traz esse sentido completo dessa proposição que aparece aqui para gente. Tudo bem? Por exemplo, se eu coloco aqui a seguinte frase aqui: Pedro é professor. Tranquilo? Essa frase aqui, ele equivale o que para a gente? É uma oração simples a uma proposição simples, porque tem o quê? Tem um único verbo principal. Tranquilo? Agora, se eu coloco o seguinte para você: Pedro tem estudado 8 horas por dia. Quando eu coloco para você esse verbo composto tem estudado, a gente não vai fazer uma contagem dupla de verbos. Eu vou considerar um único verbo principal, que no caso seria o quê? O verbo estudar, que está aqui no participio estudado. Beleza? O verbo ter seria simplesmente um verbo auxiliar aparecendo aqui para gente. Outra coisa que a gente também vai desconsiderar serão o quê? Serão aqueles tipos de orações que são simplesmente complementares, beleza? Que a gente não precisa necessariamente desse tipo de oração para poder o quê? Ter esse sentido completo que aparece aqui para gente. Mais ou menos o seguinte, se eu coloco o seguinte aqui, ó. O Brasil, aí eu coloco, por exemplo, para vocês entre vírgulas, que é o maior país da América, fecho vírgula, aí eu pego e coloco o seguinte assim para você. Eu coloco, por exemplo, possui mais de 200 milhões de habitantes. Então, note que quando a gente coloca essa oração adjetiva, ela é um simples complemento em relação ao Brasil.
Então, no caso, entre aspas, nesse sentido aqui, eu teria um único verbo principal, que é aquele após a segunda vírgula. Então, a gente não faz uma contagem literal de verbos. Esses camaradas que têm simplesmente um sentido de complemento de alguma situação que ele está colocando para a gente, eu não vou fazer a contagem desse verbo. Tudo bem? Então, toma muito cuidado com esse tipo de questão. Fechou? Então, temos aqui o que seriam as características de uma proposição simples. E além da proposição ser simples, ela também pode ser composta, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a proposição pode ser simples ou composta. E Pedro, quais são as características de uma proposição composta? Proposição composta. As características de uma composição composta, nesse caso, eu colocaria aqui para vocês que a gente teria aqui um total de 4. 1, 2, 3, 4. Uma, obviamente, vai estar sendo o quê? Ela vai estar sendo base das demais. Enquanto a gente tem uma oração simples correspondendo a essas proposições simples, se temos orações compostas, então teremos proposições compostas. Sendo orações compostas, significa que a gente vai ter mais de um verbo principal. Ou seja, se eu tenho mais de um verbo principal, significa então que essas proposições compostas, elas são formadas por várias proposições simples. Então você vai ter aqui, ó, mais de uma proposição simples compondo essa proposição composta. Então, a proposição composta, ela é formada por várias proposições simples. E você identifica essas várias proposições simples identificando os vários verbos principais. Beleza? E a última situação que é extremamente importante quando eu falo em proposições compostas é que você vai ter a presença dos conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Tudo bem? É o principal elemento que vai estar identificando aqui para vocês essas proposições compostas. Aqui está. Então, temos aqui as situações que nos fazem identificar bem quais são esses camaradas que aparecem para a gente. Como classificar uma proposição em simples e composta, beleza? Com base nisso daqui, a gente já vai estar entrando numa das partes principais quando a gente fala aqui dentro do raciocínio lógico. A gente ter o conhecimento desses conectivos lógicos aqui, que eu já vou apresentar para vocês, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, os conectivos lógicos que podem aparecer em prova, beleza? Obviamente não tem outro além desses aqui. Vamos lá. O primeiro que a gente vai estar colocando aqui é o que a gente chama de negação. A negação, ela é representada por dois símbolos possíveis. Ou ela pode aparecer na sua prova como um tio, ou ela pode aparecer como se fosse um Lzinho deitado, como eu coloquei ali para vocês. Beleza? Esse daqui equivale ao conectivo lógico não. Aqui está. Outro conectivo lógico que a gente tem, vou colocar tudo em letra de forma. Outro conectivo lógico que a gente tem é o conectivo lógico que a gente chama de conjunção. A conjunção, ela é representada pelo circunflexo. Então, quando você vê esse símbolo do circunflexo, corresponde à conjunção. Esse camarada que a gente chama de conjunção é a conjunção E. A conjunção aditiva E, que você aprende lá na língua portuguesa. Então, a gente tem o conectivo não e agora temos o conectivo E, que a gente chama de conjunção. Pedro, é importante saber o nome desses conectivos? Sim, é importante saber o nome desses conectivos. Um outro que a gente tem aqui é o que a gente chama de disjunção, que pode aparecer o nome inclusiva na frente, não é obrigatório, tá? A disjunção inclusiva, ela é representada por como se fosse um Vzinho. Aqui está, como se fosse um Vzinho. E esse camarada aqui, ó, ele vai ser o conectivo OU. Ele vai ser o conectivo OU. Tranquilo? Ou seja, vai ser a conjunção alternativa OU. Aqui está. O quarto que a gente vai ter aqui seria a disjunção agora exclusiva.
Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva também é representada pelo mesmo vizinho da disjunção inclusiva, só que ela vai ter um tracinho embaixo. Tudo bem? Esse camarada, ele representa para a gente um duplo ou. Aqui está. Tranquilo? Pedro, qual que é a essência de diferença entre essas duas disjunções que você acabou de colocar para a gente? Quando eu coloco disjunção inclusiva, significa que a gente vai ter aquela ideia de escolher uma situação ou outra. Só que quando esse ou aparece uma única vez, significa que eu posso escolher as duas simultaneamente. Por exemplo, se eu falo o seguinte para você, estudo ou trabalho. Essa frase seria verdade se eu só estudar, se eu só trabalhar ou se eu fizer as duas coisas. Então eu posso tanto só estudar quanto só trabalhar, quanto eu posso fazer as duas coisas, que essa frase vai estar sendo verdade. Diferente da disjunção exclusiva, que aí nesse caso só pode ser uma ou outra, não pode ser as duas simultaneamente. Por exemplo, se eu pego e falo para você, não, peraí. Ou eu estudo ou eu trabalho. As duas coisas não tem jeito. Então, quando eu falo para você ou estudo ou trabalho, nesse caso eu vou ter o quê? Uma disjunção exclusiva. Eu só posso escolher uma das duas coisas. Ou seja, eu vou ter uma exclusividade aparecendo aqui. Percebeu essa ideia? Então você só vai selecionar um dos únicos elementos. Fechou? Então é assim que funciona a disjunção exclusiva. Temos mais dois conectivos que eu vou apresentar aqui para vocês. O quinto, que é extremamente importante para questões de prova, o condicional. O condicional, galera, ele é representado por uma setinha apontando para o lado direito. Aqui está. Esse daqui é o conectivo se, então. Extremamente importante em questões de prova. Galera, esse daqui é o que mais cai em prova pra gente, esse tal desse condicional. Você vai perceber que esse condicional aparece em frases que trazem uma relação de causa e consequência. O que eu quero dizer com isso daqui? Que não necessariamente dentro das questões ele vai utilizar exatamente esses conectivos aqui. Por exemplo, pode ser que numa questão de prova, esse conectivo e ele troque pelo mas. Então, apesar de o mas ser uma conjunção adversativa, ela tem um certo sentido daquele conectivo e, da gente juntar duas proposições simples. Só que a diferença é que o mais vai estar dando o quê? Uma ideia de contradição, de quebra de expectativa em relação à proposição anterior. Por exemplo, se eu falo o seguinte, estudo, estudei e não passei. Perceba que a gente tem aqui uma proposição composta, a ideia de eu estudei, a outra de eu não passei, ligadas pelo conectivo lógico ezinho. Só que note que eu tenho uma quebra de expectativa. Estudei e não passei. Porque quando a gente estuda, qual que é a expectativa que eu tenho? De passar, meu amigo. É essa a minha expectativa. Então é por isso que a gente troca esse e pelo mas. Por haver essa quebra de expectativa, acaba trazendo um maior sentido para a frase. Estudei, mas não passei. Então, quando você vê esse conectivo mas, essa conjunção adversativa aparecendo na prova, isso equivale ao quê? A conjunção e. Então, não necessariamente na prova ele vai colocar esses conectivos aqui. Não, e, ou, sim, então. Pode ser que ele troque por camaradas que trazem esse sentido. Por exemplo, quando a gente tem um condicional sim, então, ele pode, por exemplo, colocar uma conjunção temporal. Se eu estudo, então eu passo. Quando eu estudo, eu passo. Percebe que esse quando, apesar de ser uma conjunção temporal, ele também traz um valor condicional na ideia de eu vou passar se eu estudar, eu vou passar quando eu estudar. Então, orações que trazem essa ideia de temporal, conjunções temporais, está valendo para condicional. Assim como conjunções causais. Por exemplo, eu poderia falar o seguinte: passei, pois estudei. Esse pois não equivale para a gente a uma conjunção causal. Olha a relação de causa e consequência aparecendo para você. Está aparecendo o quê? Está aparecendo que eu passei porque estudei. Ou seja, se eu estudei, então eu passo. Então, essa relação de causa e consequência equivale para a gente ao conectivo condicional, que é representado por essa setinha.
E o último que a gente vai ter, é o bicondicional. Bicondicional, que é representado por uma setinha dupla. Aqui está. Esse daqui é o bicondicional. E esse camarada, ele é representado por essa expressão, se e somente se. Quando a gente tem essa expressão se e somente se, a gente espera uma condição tanto na ida quanto na volta. Por exemplo, se eu falo o seguinte, se estuda, então eu passo. A relação ela é unidirecional. Ou seja, eu só vou passar quando eu estudar. Agora, quando eu falo estudo se somente se eu passo, o que significa isso? Que se eu estou estudando, então eu vou passar. E se eu passar, então eu estudei. Então veja que eu vou ter uma relação bidirecional, bicondicional, vou ter uma dupla condição, valendo tanto na ida quanto na volta, expressão que a gente utiliza aqui bastante. Erroneamente, algumas questões também chamam esses condicionais e esse bicondicional aqui de implicação e biimplicação, beleza? Erroneamente, porque são expressões que a gente utiliza quando a gente está querendo colocar para a gente uma ideia de hipótese e tese, quando a gente faz certo tipo de demonstrações matemáticas, beleza? Mas assim, para a questão de prova, pode utilizar essas expressões aí, não tem problema que você vai acertar. O importante é você acertar. Erroneamente em prova ele coloca isso. Mas você vai considerar isso aqui para acertar a questão de prova. Então, condicional também pode ser chamado de implicação, enquanto bicondicional pode ser chamado de biimplicação. Então, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos para ficar bem claro essas situações aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui duas proposições. Primeira proposição P, eu vou chamar Pedro é auditor. E a segunda, Pedro é professor. Vou chamar Pedro é prof, só para a gente aproveitar mais aqui. Beleza? Então, temos essas proposições aqui. E a gente vai montar aqui algumas proposições. Vou montar esta proposição, vou montar esta proposição, vou montar essas outras que eu vou colocar aqui agora para vocês. Com um símbolozinho do Vzinho, com um Vzinho com traço embaixo. Vou colocar aqui para a gente, ó, uma setinha apontando para o lado direito e agora a setinha apontando para os dois lados. A minha ideia é escrever todos esses camaradinhas aqui. Como é que a gente faria para escrever aquela primeira que aparece aqui para a gente, o tio com o P? Eu já falei para você que esse tio equivale para a gente à negação. Então, para a gente negar uma proposição, basta você colocar o não antes do verbo principal. Então, como é que vai ficar essa frase? Da seguinte maneira, vai ficar Pedro não é professor. Não é auditor, desculpa, que a gente está negando P. Pedro não é auditor. Assim que a gente nega essa proposição. Agora, veja que aqui, na próxima, a gente está trabalhando com o conectivo E, que é o chapeuzinho circunflexo. Então, como é que a gente pode escrever essa frase? Eu posso escrever essa frase assim, ó. Pedro é auditor e Pedro é professor. Em muitas das questões, aparece para a gente a simples ideia de você identificar esses conectivos lógicos. Beleza? O próximo conectivo que a gente tem aqui é o conectivo OU. Então, eu tenho que saber linkar essas três coisas. Saber o nome do conectivo, o símbolo do conectivo. Eu tenho que saber tanto o nome quanto o símbolo. É extremamente importante para a prova. Agora eu tenho o conectivo OU, que é representado por esse Vzinho. Como é que vai ficar? Pedro é auditor ou Pedro é professor.
Próxima. Veja que a próxima, o Vzinho com traço embaixo, isso aqui é o ou. É o duplo ou que vai aparecer para a gente. Então, a gente vai ter aqui, ou Pedro é auditor, ou Pedro é professor. A próxima é o condicional se, então. Ou seja, como é que vai ficar isso aqui? A gente vai ter o se, logo após ele eu vou ter a proposição P, que é o que está antes da seta. Tudo que está antes da seta é o que vai ficar entre o se e o então. Beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, se Pedro é auditor, tá vendo? Essa parte que está todinha antes da seta é o que vai ficar entre o se e o então. Então, aí a gente tem a próxima. Que, por sinal, tem nomes aqui pra gente. Esse camarada antes da seta, nós o chamamos de precedente. Precedente. Então, Pedro é professor. Esse camarada depois do então equivale a tudo que está depois da seta. Esse camarada depois da seta tem um nome pra gente. Nós o chamamos de consequente. Por fim, nós temos a dupla setinha, que é o se, somente se. Então, como é que vai ficar pra gente? A gente escreve assim, ó, Pedro é auditor. Se e somente se Pedro é professor. Então, pequenas representações aqui do que seria cada uma dessas situações ali que a gente está trabalhando, beleza? Então, temos aqui um exemplo da negação, do conectivo e, do conectivo ou, do conectivo duplo ou, do condicional, se somente se então, e do se somente se, que é esse camaradinho aqui que aparece para a gente. Então, é importante saber identificar tanto o conectivo, quanto o seu símbolo e quanto o seu nome. Você tem que saber essas três coisas para a prova, beleza? E muito bem. Fechou? Então vamos lá. Resolver algumas questõezinhas de prova que já apareceram em provas de Instituto Federal. Olha o que temos aqui. Considere a proposição. Adelaide namora, mas não consegue casar. Pedro, eu notei aqui que ele está trabalhando com conectivo mas. Se aparece conectivo lógico, então essa proposição é composta. E note que a gente tem duas proposições simples. A primeira, Adelaide namora. Olha o verbo principal aqui, o verbo namorar. E temos aqui uma segunda proposição, que é a proposição não consegue casar. Ou seja, ela não consegue casar. Não casa. Tranquilo? Então veja que a gente tem dois verbos principais ligados por esse conectivo mais que aparece aqui para a gente. A gente já falou que esse conectivo mais é a mesma coisa que o ezinho. Ou seja, é a mesma coisa que quem? Que a conjunção. Então, tem que saber o conectivo e tem que saber o seu nome. Então, falou em mais, eu estou falando no conectivo e. O conectivo e nós o chamamos de conjunção. Para reforçar, esse ezinho nós o representamos pelo circunflexo. Tranquilo? Pedro, e se eu quisesse representar essa frase toda por símbolos, como é que ficaria? Eu vou ter a proposição P, aqui está. Vou ter a conjunção e, que seria esse símbolo, e depois eu vou ter a proposição que seria essa daqui. Pedro, mas a proposição da frente aparece com o não. A gente não deveria colocar esse não aí antes do que, o símbolo do não? Não necessariamente. Você poderia falar que a proposição que
é aquela que possui o não. Ou seja, o quezinho equivale a não consegue casar. Então, a negação de que vai ser a afirmação. Enquanto que possui o não, enquanto que é a negação desse que vai ser a afirmação. Então, não tem problema nenhum. Em questões de prova, eles até costumam, em uma ou outra questão, seguir, quando a gente vai escrever por símbolos, o que aparece aqui para a gente. Beleza? Mas não é obrigatório. Eu posso ter essa proposição aqui escrita sem isso daqui. É como se essa proposição que fosse não consegue casar. Logo, a proposição não que seria o quê? Consegue casar. Enquanto uma proposição é a negação, a sua negação vai ser o quê? Uma afirmação. Então pode ser sem problema algum, beleza? Em algumas questões de prova, ele simplesmente faz isso daqui. Mas eu quero que você ligue essa ideia que eu coloquei para vocês, tá? Pode ser que ele coloque aquela negação como sendo a proposição normal. A negação, você tira o não, beleza? Próxima. Sejam as proposições P. Os alunos se mobilizam. Q. A reforma continua sem solução. A simbologia da sentença. Olha a sentença que ele colocou. Se os alunos não se mobilizam, então temos aqui uma proposição. Os alunos não se mobilizam, então. Opa, Pedro, eu já sei que apareceu para mim o sim, então. Então, já sei que na alternativa eu tenho que ter a setinha. Pô, ele nem ajudou, né? Colocou setinha em tudo. Agora, a gente vai ter que prestar atenção em relação às proposições que aparecem aqui para gente. A primeira, que é o precedente, os alunos se mobilizam. A próxima é qual? A reforma continua sem solução. Agora, vamos tentar linkar essas proposições com essas aqui acima. Pedro, eu tenho os alunos se mobilizam em P. Só que na proposição que ele colocou para a gente, ele inseriu um não. Ué, então se P equivale aos alunos se mobilizam, os alunos não se mobilizam vai ser o quê? A negação daquela primeira. Ou seja, significa que essa proposição que eu destaquei de vermelho é a negação de P, por causa do não. Então, quando a gente coloca o não aqui, estamos negando essa proposição. Beleza? Se P é a afirmação, a negação é o tio P. A próxima, a reforma continua sem solução. Pedro, ele simplesmente copiou o que aparece em Q. Então, significa que a proposição da frente é a proposição Q, simplesmente. Então, temos aqui no início não P e temos no final Q. Qual alternativa a gente tem isso daí? A letra C. Começa com não P, termina com Q. Pedro, de onde que vem a setinha? A setinha veio do condicional. A setinha veio do condicional. Então, veja que é importante a gente linkar a expressão, a conjunção que ele coloca para a gente na proposição com a sua simbologia. Eu tenho que saber tanto o símbolo quanto o nome. Próxima questão. Os conectivos, chapéu e setinha, indicam as operações lógicas de conjunção e de condicional. Beleza. Considere as proposições P, Q e R. P, Luciana estuda. Q, Luciana presta atenção. R, Luciana é aprovada no Enem. A descrição em linguagem natural da proposição. Olha o que ele colocou para a gente. Ele colocou aqui entre parênteses o ezinho. Depois ele colocou a setinha que aparece aqui para a gente. Eu falei para você que quando a gente vai utilizar esse símbolo aqui, tudo que está antes da seta fica entre o se e o então. O que está depois da seta vai ficar depois do então. Vamos começar pelo que está antes da seta? Então, antes da seta, eu preciso ter um E. Um E entre as proposições Luciana estuda e Luciana presta atenção. Qual alternativa começa com um E que vai ficar para a gente entre o se e o então? Vejamos as alternativas. Olha, na letra A ele começou bem. Começou com um se. Assim como na letra B e na letra C. Porém, nas letras D e E, ele sequer colocou o se, então já está errado.
Ah, beleza, Pedro. Então, em todas as alternativas, eu já sei que eu tenho que ter o sim, então. Tá aqui. Então, a gente tem o sim, então, nas alternativas A, B e C. E eu falei para você que entre o se e o então, tem que ter aquele camarada antes da seta. Antes da seta eu tenho um ezinho. Antes da seta, a gente tem um ezinho. Pedro, na letra A, nem ezinho tem. Já falou besteira. Na letra B, ele colocou um ou antes da seta. Não é ou, é a conjunção e. Veja que o conectivo e, ele colocou para a gente na letra C. Olha aqui, ó. Então, eu tenho um ezinho antes da seta. Tá ok. Tudo que está antes da seta fica entre o se e o então. Percebeu que esse e, ele está realmente entre o se e o então? Tá aí, ó. Onde temos aqui a proposição P e a proposição Q. Antes do se, antes do então. Logo após a seta, o consequente, aparece para a gente, ela é aprovada, que corresponde à proposição R que ele coloca aqui para a gente. Então, a alternativa que a gente escreve aquele símbolo na forma de expressão, na forma escrita, é a letra C. Próxima questão. Com relação às fórmulas com conectivos utilizados na tabela verdade, observe. Então, ele colocou aqui um monte de conectivo. Olha esse conectivo que ele colocou aqui para a gente. Ele chamou de negação, está correto. O próximo, a conjunção. Verdade, o chapeuzinho é a conjunção. Depois ele colocou o Vzinho. Realmente o Vzinho é a disjunção. Pedro, mas ele colocou só a disjunção, tá certo? Tá. Agora, se ele tivesse colocado o tracinho embaixo, aí ele deveria escrever disjunção exclusiva. Não colocou, só disjunção. Depois ele colocou a setinha sendo implicação. Sim, eu falei para você que a setinha pode ser tanto condicional quanto implicação nas questões de prova. Quando ele coloca dupla setinha, bi-implicação. Dupla implicação. Tá tudo correto. O símbolo com o seu nome. Está tudo correto. O símbolo com o seu nome. Aí ele colocou o que para a gente? Com relação à fórmula e os nomezinhos, observe. Somente a fórmula 1 está correta? Na verdade, todas estão corretas. A alternativa correta é a letra E. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós ficamos por aqui e finalizamos. Nessa aula, você saber bem representar, identificar o conectivo lógico, o seu nome e o seu símbolo. É de extrema importância isso para as aulas. Beleza? Com isso, então, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês.